Fala aí, galera, beleza? Então, olha só, novo cenário. Talvez um cenário provisório, talvez a primeira vez que esse cenário aconteça e também a última. Bem, eu não sei, mas beleza. Enfim, qual é o papo? Tô gravando aqui no meu quarto, com um fundo de tela rodando ali atrás do computador e com essa lente nova, olha só, que permite entrar muito mais luz. Mas eu abaixei o ISO da câmera praticamente todo para deixar esse clima super contrastado e reflexivo. Por que eu vim aqui falar com vocês? Por quê? Porque já fazia muito tempo que eu não postava nada. Por quê? Porque eu estou pelando para fazer o meu TCC. Eu sou uma pessoa que fala muito, mas se eu precisar explicar alguma coisa para você, eu vou tentar explicar aquilo quando eu tenho que escrever, né? De maneira mais sucinta possível. Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tentar, sabe, condensar toda a minha lógica em poucas palavras. Isso é uma coisa que eu faço naturalmente quando eu estou escrevendo. Se eu estiver falando, provavelmente eu vou me alongar bastante e eu vou acabar tangenciando e tal, por causa de um déficit de atenção que eu carrego comigo. Agora, quando eu estou escrevendo, né, e a rede social, tipo WhatsApp, essas paradas, elas fizeram com que eu criasse esse mecanismo, né, de deixar as coisas sucintas, justamente porque eu quero passar a mensagem rápido. Sou uma pessoa ansiosa, então quando eu estou escrevendo o texto lá do TCC, é exatamente isso que acontece. Então eu preciso falar, por exemplo, tem que explicar uma técnica. Olha só, eu sou um cara de exatos, eu faço computação, né? Embora eu goste muito de cinema e quase tenha feito comunicação, né? Isso até é uma história bastante interessante, né? Por que eu não fiz comunicação, sendo que comunicação era o que eu queria fazer desde sempre? Quer dizer, desde que eu... Enfim, comunicação era uma coisa que eu queria fazer muito, mas informática e computação eram coisas que eu queria fazer quando eu era mais jovem, né? Aí depois, quando eu comecei a aprender sobre cinema e essas coisas que são muito bonitas e interessantes, né? De comunicação visual, audiovisual, rádio, TV, essas paradas, elas, né? Você vai crescendo, vai assistindo essas paradas, olha só, eu tangenciando, e elas te fascinam. Então eu falei, poxa, eu tenho que fazer isso na minha faculdade, né? Calhou que eu voltei a fazer computação e foi uma ótima decisão fazer computação. Mas aí o que acontece? Voltando aqui para explicar o que eu queria falar do TCC, eu tinha que explicar uma técnica chamada DBScan. O que é DBScan? Né? Ela é uma técnica de mineração de dados, né? Processamento de dados. Então você tem dados que têm muito ruído, né? Que é o que eu estou fazendo no meu TCC, né? O meu projeto de trabalho do TCC lida com rede sem fio, captura de sinais de rede sem fio, de pacotes. E você vai ter várias falhas e é uma natureza, tem uma natureza intermitente, né? Sinal sem fio. A gente usa celular e sabe que o sinal às vezes tá fraco e do nada ele fica forte, do nada ele fica fraco. Enfim, essa técnica do DBScan, olha só como falando é muito... Eu sou um cara, eu tenho que gravar eu falando e transcrever. Enfim, ela é basicamente uma técnica de clusterização, né, de agrupamento. Então a ideia é você pegar, né, você tem lá a sua análise de sinal, né, os seus dados, e você percebe que nesses dados existem ruídos, né, buracos. E aí você quer chegar e agrupar, né, esses dados de forma que em alguns momentos os buracos sejam preenchidos, em outros eles sejam eliminados, né? Tipo assim, dados que estejam de repente, que você perceba que aquilo ali foi um erro de captura, então você elimina os erros de captura e onde você tem um sinal de repente que estaria quase certinho, mas tem algumas intermitências no meio dele, você chega e aí ele vai ficar agrupado certinho, você vai preencher esses buracos, né? E aí eu cheguei e, em uma frase, eu cheguei e expliquei esse conceito, né? Expliquei não, eu disse. E, enfim, não importa qual é a frase, eu até já esqueci como eu falei, né? Eu até posso rever, eu não vou rever isso porque não é importante pra você e você não tá tão interessado nisso. Mas eu cheguei e resumi isso. E aí meu orientador tá falando, poxa, você pode explicar isso aqui bem mais. E aí eu fiquei pensando, cara, com certeza eu posso explicar bem mais, mas a vontade de escrever a ideia toda e passar a ideia completa estava feita. E como eu tô tão acostumado a usar a rede social e escrever isso, eu simplesmente passei lá pro meu papel, 2 frases para explicar esse conceito, né? Que é basicamente você criar uma técnica, você aplicar uma técnica
que ela consegue descobrir onde você tem que preencher vazios e onde você tem que eliminar ruídos, né? Aí, foi sucinto de novo, mas só que você entendeu. Você não entendeu nada, né? E também eu não vou explicar a técnica aqui. E aí eu fiquei pensando, caraca, brother, eu tenho que escrever pra caramba e eu ainda tenho que lutar contra essa parada natural minha de chegar e ser sucinto, né? Enfim, mas eu tô confiante de que eu vou conseguir terminar o TCC. E não vai ser o TCC que eu imaginei que seria, né? Porque eu sempre imaginei que eu escreveria umas 100 e poucas páginas, né? E eu sempre romantizei bastante conhecimento, né? E eu acho isso até uma coisa boa pra você, né? Romantizar a ciência, o conhecimento, eu acho isso uma coisa, assim, romantizar e estudar, né? Não é só achar que é maneiro e depois chegar e ser um negacionista, né? É você realmente achar aquilo ali uma parada legal. Eu sempre achei isso e eu imaginava, né? Eu falei, caramba, será o que eu vou fazer no meu TCC, né? Será que eu vou encontrar alguma coisa, algum alvo de estudo que seja algo tão fascinante para mim, né? Ou tão interessante que eu consiga escrever e decorrer 100 páginas sobre aquilo, né? E isso é romantizar, porque na realidade, mesmo que eu encontrasse alguma coisa que eu sei muito, né? E essa pesquisa que eu tô falando, eu sei muito. Essa parada de escrever 100 páginas realmente é muito romantizado, né? Não necessariamente, eu poderia, de repente, até escrever 100 páginas, mas não é só escrever 100 páginas, né? É fazer com que aquilo ali seja explicado e elucidado de uma maneira lógica. E eu acho que talvez esse seja o maior desafio que eu tô tendo agora nesse TCC. Outra coisa interessante, olha só, sabe quem faz isso? Aquelas pessoas que se fantasiam e fazem cosplays, né? Eles têm uns cacos, né? Mas enfim, eu vou conseguir terminar o TCC. Eu vou terminar minha faculdade também, olha só. Eu tenho 2 disciplinas para fazer, uma optativa e uma obrigatória que eu estou fazendo porque eu reprovei por causa de 1/10. Era a última matéria obrigatória que eu tinha que fazer. E tipo assim, eu tinha feito trabalhos. O professor, se ele quisesse, ele não precisaria tirar um ponto à cartola. Ele poderia só ter feito vista grossa em alguns dos 10 trabalhos que eu enviei para ele. Mas ele decidiu não fazer vista grossa e me fazer cursar novamente essa disciplina esse ano. Parabéns, né? Top! Mas eu não guardo mágoas, né? Eu tive a oportunidade de aprender melhor essa matéria, porque se eu reprovei precisando de 1/10 para passar, significa que eu não alcancei lá metade dos pontos, né? Então ainda tinha uma outra metade que eu poderia chegar a aperfeiçoar e aprender. Então, eu tentando olhar o lado positivo, estou nessa vibe de que, então agora eu vou aproveitar esse momento para aprender o que eu não aprendi das outras vezes. Enfim, então eu vou terminar essas 2 matérias, eu vou concluir minha faculdade. E quem sabe, nesse meio de transição pandêmica ou não, eu vou conseguir me mudar, né? Olha só, eu tenho visto umas casinhas e visitei algumas, né? Fiz as minhas propostas. Uma das que eu fiz, eu fui aprovado para fazer a proposta, mas a imobiliária, você sabe quando você sente que a imobiliária, ela tá ali só para te atrapalhar, entendeu? Então a conversinha que eles me mandaram, eu falei, vou chegar e fechar um contratinho de 30 meses com essa galera aí que parece que tá doida para me dar uns golpes, acho que não vai rolar não. E, assim, não sei, né, mas o papo não era muito bom, então eu fiquei com o pé atrás e tal, e aí eu falei, vou segurar a onda. E na segunda, cara, tava tudo certo, mas na hora de chegar lá pra fechar tudo, foi feita a minha análise lá, tava beleza, só que uma pessoa tinha chegado na minha frente. Então eu fiquei naquela expectativa dessa pessoa não ser aprovada, não ser aprovada, né? Porque mesmo que eu tivesse o crédito maior do que ela, como ela chegou antes de mim, ela sendo aprovada ou não, ela iria passar, né? Então ela passou, foi aprovada e aí eu não consegui. E era um lugar bem legalzinho. Mas enfim, talvez valha a pena eu ir para um lugarzinho menor e bem mais barato do que eu tava vendo.
Eu acho que isso até seria uma coisa boa, né? Porque esses outros lugares que eu tinha visto, eles eram maiores. E eu digo maiores com aspas, né? Porque, enfim, eu tava vendo coisas lá em Botafogo, porque Botafogo parece ser um bairro interessante para morar, embora seja um bairro mais caro, na Zona Sul. É um lugar que você tem ali uma natureza e tem a parte residencial, né? Então e não é um lugar muito turístico, tipo Copacabana da vida, que acaba que é um lugar muito sazonal, né? E também não é um lugar tão maneiro. Então, o Botafogo tinha sido um lugar que eu falei, poxa, Botafogo é um lugar que eu acho que aí eu me esforçaria para sair de onde eu tô aqui para ir para lá feliz, né? Transporte público, essas coisas todas de graça. Mas, enfim, ainda não rolou. E aí, se eu conseguir de repente esse lugar menor, eu vou conseguir uma coisa muito interessante, que é poder economizar mais dinheiro, né? Embora eu não vou ter uma casa tão confortável, não vou poder fazer, de repente, colocar mais paradas e tal, fazer uns ambientes maiores, eu não sei o que aconteceria, né? Mas teria mais conforto. Um lugar maior, você tem mais conforto. Então, embora eu tivesse que abrir mão um pouco do conforto, caraca, eu estou olhando pra maldita da tela, ainda bem que eu tô longe com esse óculos fazendo sombra. Mas enfim, embora eu tivesse indo para um lugar menor, eu abri um pouco mão do conforto e tal, de ter, sei lá, alguns móveis que não vão poder... Não vai dar pra colocar todos os móveis que eu planejava num lugar menor. Eu vou poder economizar mais dinheiro e eu vou me sentir com, assim, embora a gente esteja num ambiente pandêmico, mas eu vou sentir mais vontade de, em momentos melhores, sair e tal, né? E eu acho que isso é uma coisa importante pra gente, né? Enfim, ano passado eu me tornei uma pessoa que sai muito mais, que faço muito mais coisas fora da minha caixa, porém... Nesse ano eu voltei, né, um pouco a ser um cara mais caseiro e tal, porque, né, não tinha muitas opções para sair, né. Eu queria muito viajar pro exterior e tal, e não dá, né, a não ser que eu queira ir pro México e, assim, pela minha conta e risco, né. Então, como eu não queria ir pro México sozinho, pela minha conta e risco, e nem, sei lá, ir pras Maldivas ou então pra Armênia também, ou Turquia. Turquia tava lá dentro das possibilidades, mas eu falei, pô, Turquia, assim, primeira viagem que eu vou fazer pro exterior, ir pra Turquia, ou então pra Armênia, e assim, pagando uma passagem de ônibus, pagando uma passagem de avião caríssima, com esse dólar lá em cima, eu falei, pô, acho que é muita vontade de sair pra um lugar pra fazer um programa ruim, né? Então eu falei, né, sonho eu não vou fazer não. Enfim, é isso. Não tenho... tem uma coisa interessante que eu queria falar. Aí, ó, esbarrei no microfone de novo, provavelmente, né? Provavelmente fez um puff. Enfim, nem sei o que eu tava falando, do nada. Tive aqui um lampejo de memória. Mas fiquei pensando aqui, comigo. Tava vendo no TikTok, olha só. Eu sou um cara que consome ativamente o TikTok, né? Mas o algoritmo me pegou, cara, porque eles leem a mente de vocês e tal, e fazem umas propagandas que eu não gostaria que eles fizessem, né? Tipo assim, promovem alguns conteúdos que eu não gostaria que eles promovessem. Mas enfim. Mas no TikTok que eu tava vendo, eles estavam falando, o cara fez ele tava fazendo uma reflexão, né? De que nesses filmes, geralmente o pessoal, eles ficam sempre com medo de voltar no tempo, porque se eles voltarem no tempo, coisas pequenas que eles façam, eles podem chegar e essas coisas podem gerar grandes reverberações no futuro, né? Então, tipo, a gente vê isso no De Volta para o Futuro, nesses filmes mais clássicos de viagem no tempo, a gente vê que eles mudam uma coisinha e de repente, pá, apocalipse no final do mundo e tudo mais. E aí eu tava refletindo sobre essa parada, né, e esse TikTok, ele tava falando, poxa, por que a gente não pensa nas pequenas coisas que a gente pode fazer no presente para impactar de maneira grandiosa no futuro, né? E olha só, o TikTok é a rede social para você chegar e fazer o scroll para consumir o seu tempo. Mas eu fiquei refletindo sobre isso. E por mais que esse canal aqui seja despretensioso, e eu ainda continue com essa vibe despretensiosa, o tanto que você vê que eu falei várias lorotinhas no início, mas uma coisa me fez refletir, porque a gente, nessa semana específica, né,
A gente passou por coisas ruins, novamente, para variar, né? Envolvendo racismo e... não sei, eu fiquei pensando sobre tudo que está acontecendo, sobre como as pessoas estão lidando com isso, seja falando, reverberando as notícias e pensamentos, ou então fazendo mesmo, indo lá e protestando, né? E a gente, cara, e eu fiquei pensando, né, cara, às vezes a gente esquece do poder que tem essas pequenas reverberações que a gente pode fazer, né? Então eu não vou convidar você, sei lá, olha só, isso aqui é um canal despretensioso, eu não vou fazer nenhum agir político, né? E eu também, tá vendo? Eu não vou convidar você para chegar e colocar fogo no mercado, se você não puder. Mas, sei lá, se você puder, às vezes a curtidinha que você dá numa coisa no Twitter, um retweet que você dá, né? Às vezes essas coisas pequenas, às vezes principalmente as conversas que você tem, né? Talvez isso tenha muito mais impacto do que a rede social, você no seu círculo de conversas e amizades, você não reverberar coisas ruins, mas reverberar coisas boas, reverberar ideias que precisam estar na mente das pessoas, né? E não reverberar ideias, sei lá, que já estão aí, que cooperam para as coisas que estão aí, né? E aí, quem sabe, de repente, essas pequenas atitudes que você tem aqui não façam que nem nesses filmes de viagem no tempo, né? Só que do presente para o futuro, em vez do passado para o presente, né? Que você chegue e mude e tenha esse impacto, né? Esse bater de asas de borboleta que a gente fala, né? Imagine, seria interessante. Enfim, eu estava refletindo sobre isso despretensiosamente, sobre como a gente pode fazer pequenas coisas que de repente vão se tornar grandiosas, olha só, e vão mudar completamente a nossa geração? Será? Eu não sei. Mas então vou terminar por aqui esse vídeo. Ficou longo pra mim. Eu tenho que editar ele e cortar, para que ele não fique maçante e chato. E eu vou fazer isso. Vai ser o que eu fazer aqui agora, depois, nessa noite de sábado, que ainda é sábado. E depois disso, eu vou fazer meu trabalho de redes, do meu seminário, da minha matéria optativa sobre redes full duplex. Olha só, interessante, ó. Eu vou terminar o vídeo deixando essa reflexão também para vocês. Redes full duplex wireless são o futuro. E é isso. E espero que nesse futuro as coisas sejam um pouco diferentes do que estão hoje, só que para melhor, né? E é isso. Uou! Olha só.